Vanderly, vê um pedestal para mim, por favor. Boa noite, amados. Estamos participando deste culto maravilhoso, cânticos extraordinários, hinos que nos ajudam a nos expressarmos diante do Senhor, letras declarando ao Senhor a nossa fé, a nossa esperança, nós declaramos o nosso amor. Então, os nossos cânticos é a oportunidade que Deus nos dá para reafirmarmos toda a nossa experiência com Deus. Isto é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que Deus seja louvado, que Ele seja exaltado por nós, seja neste culto ou em qualquer outro momento das nossas vidas, até mesmo quando nós estivermos lidando com o sofrimento, que é o assunto do culto desta noite, nós possamos renovar as nossas esperanças no Senhor. Quero também dizer às pessoas que estão conosco nesta noite, aqui, presentes, sejam bem-vindos, que Deus esteja abençoando a todos vocês e que juntos nós possamos adorar ao Senhor. E vocês que estão em casa ou em qualquer outro lugar, mas participando deste culto, queremos também dizer que estamos juntos, estamos adorando ao Senhor. Hoje pela manhã nós falamos sobre a importância da igreja estar unida, ainda que não reunida, mas unida. E através dos propósitos, da nossa natureza, as perspectivas da ação do Espírito Santo em nossas vidas, todas essas coisas nos ajudam a estarmos unidos e unidos cada vez mais para a honra e glória do nosso Deus. O culto desta noite não será transmitido pela equipe que trabalha com a tradução para Libras, isso porque a irmã Marineusa está um tanto indisposta e achou por bem não vir, e assim sendo a equipe também foi dispensada. Vamos orar para que no próximo domingo a equipe toda esteja aqui, porque é de fundamental importância a participação dessas irmãs que têm nos ajudado tanto na proclamação do Evangelho. Jorge, eu trouxe o nome lá da Bíblia, porque você pediu, e você não sabe da maior, rapaz. Eu estava no volante e o telefone tocou, e um Jorge marcando comigo se eu poderia comparecer hoje às 14h lá na sua residência. E eu fiquei pensando qual Jorge, qual seria o Jorge. Como você havia conversado comigo na quarta-feira, eu imaginei, por que ele não conversou comigo na quarta? E, tá bom, eu vou ver, e foi passando, né? Passou o restante da semana, cheguei ontem, eu peguei o telefone dele, o número dele no celular e liguei. E a esposa atendeu, né? A esposa atendeu e disse, pastor, ele gostaria muito se o senhor estivesse aqui, tá? Aí não tem jeito, né? Então, vou lá. Marcamos lá no Clube de Engenheiros, liguei para o pastor Júlio, para ver se o Júlio procurava lá o endereço. Mas falei, mas Jorge não mora, você não mora, você já morou lá, né? Já morou lá. Eu falei, mas Jorge não mora, mas será que ele voltou, retornou e tal? Tudo bem. Hoje, às 14h, meu genro, Marquinhos, saí e fui lá. E como ela disse que era aniversário dele, aí eu falei assim, vamos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, tratava-se de uma igreja Assembleia de Deus, totalmente lotada, muita gente do lado de fora, do lado de dentro, e o Jorge fazendo aniversário, e eu cheguei, não pude entrar, eu e o Marquinhos ficamos lá de fora, com o restante da família, e o que aconteceu? É que eu conheço o rapaz, o nome dele é Gambal, todo mundo aqui na igreja conhece o Gambal. Gambal trabalha comigo há 22 anos, é pedreiro. Acho que trabalhou lá na casa de vocês também, trabalhou lá. E quando eu cheguei lá, era o Gambal, né? E o que eu descobri? Lá ele é Diácono Jorge, tá?
respeitem o rapaz, Diácono Jorge, se converteu há um tempo atrás, inclusive nós estivemos participando e ajudando no casamento dele, para ele se batizar lá na igreja e tal, mas eu não podia imaginar que fosse ele. O testemunho dele, a vida dele, completamente diferente, e graças a Deus, eu me lembro que uma vez ele estava trabalhando e estava embriagado, e eu com o pastor Salvador chegamos lá em Praia Seca, ele estava no andaime, e nós precisamos tirá-lo do trabalho, e ele quis engrossar com a gente, né? Disse, não, você não pode trabalhar desse jeito em cima de um andaime, você vai embora e tal, e ele não entendeu nada, ficou muito aborrecido, o irmão dele, o Valdeci, teve que contemporizar e tal, e ele foi dormir lá num canto, né? E agora é nosso irmão em Cristo, o Evangelho alcançou o coração dele, e eu fiquei muito feliz. E quando chegou lá para quase 4 horas da tarde, o pastor que estava lá dentro dirigindo a programação, olha, tem um pastor aí, pastor Assis, da Igreja Batista, ele vai falar. E me chamou, só que eu não estava com roupa para uma igreja Assembleia de Deus, né? Não estava vestido para isso, mas tudo bem, passou a palavra, e eu tive a oportunidade e consegui chegar lá no púlpito, e foi uma experiência muito agradável. Mas eu fui, Jorge, pensando que era você, tá? Pensando que era você. Amados, eu quero lembrar os irmãos que as nossas atividades dessa semana estão a pleno vapor, né? Muitos compromissos. Quarta-feira, nosso culto de oração, às 20 horas. A igreja está convidada a acessar lá o culto ao vivo, sendo transmitido como tem sido assim. Uma bênção, né? Uma bênção mesmo. Deus tem cuidado, Deus tem nos orientado. Não se esqueçam, a live dos jovens na sexta-feira. Os jovens precisam ficar atentos. Na sexta-feira passada foi uma bênção. Domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, tem sido assim. E hoje Jonatas ensinou-nos a lição, uma lição escrita pelo pastor Carlos Henrique, da PIB de Arraial do Cabo, vencendo a tempestade, vencendo a ansiedade, né? Angústia, e uma lição muito, muito interessante, aliás, vencendo o abatimento da alma, o assunto da lição. E domingo que vem será a vez de estudarmos sobre o tema Ainda Não é o Fim, do pastor Washington Nascimento, lá da Igreja Batista de Sião. Falar Igreja Batista de Sião, você esteve lá? Houve o concílio? O rapaz passou no concílio? Foi ordenado? Que bom. Aconteceu, grupo de pastores suficientes para o conselho? Que bom, graças a Deus por isso. Então, o pastor Washington, hoje ele esteve recebendo lá pastores da nossa convenção para um concílio ordenatório de um seminarista que foi colega de Júlio lá no seminário. Então, ele é o escritor da lição do próximo domingo, e, aliás, ele é um excelente escritor, e eu creio que ainda não estudei a lição, mas eu tenho certeza que vai ser bastante edificante. E estude a sua lição, esteja atento no próximo domingo, às 9 da madrugada. Né? Minha esposa disse que 9 horas de domingo é 9 da madrugada. E os cultos, né? Na parte da manhã, parte da noite, os irmãos fiquem atentos. Júlio amanhã estará retornando para assumir as suas atividades na tarefa de distribuição de cestas básicas. Tá? Nós estamos com um trabalho semanal, quase que diário, né? Anotando os nomes das pessoas, e eu gostaria que os irmãos, né, se lembrassem disso. A igreja não faz entrega de cesta básica aqui, na frente, nós não temos estrutura para fazer isso aqui, a entrega é feita no lar. Tá? Então, cabe a você levantar, se há alguma família, se há alguém, seu vizinho, um parente, um amigo, não precisa ser membro da igreja, não. Qualquer pessoa que esteja precisando, você entenda que esteja precisando, você telefona para a secretaria da igreja, ou entre em contato com o pastor Júlio, ou alguém da equipe, dê o nome, e eles vão pegar o endereço e vão levar lá a cesta básica. Tem sido assim, mês de julho, nós ainda não temos o relatório final, mas no mês de junho nós conseguimos entregar mais de 3 toneladas de alimentos e artigos também de limpeza. Tem sido assim uma bênção. Mas para que isso aconteça, no mês de agosto, é importante que os irmãos tragam as doações, continuem trazendo aqui, entregando à secretaria todos os dias da semana, com exceção de domingo só se for no horário de cultos, né? Mas
sábado até meio-dia e de segunda a sexta, o horário comercial. Haverá sempre alguém aí para receber. Então, a equipe do Júlio cresceu, né, Júlio? Com a sua quarentena, você esteve ausente com a sua equipe, mas agora estão retornando da quarentena e vão se juntar a outra equipe, sim? Sim. Ok. Não ouvi. Ah, sim. Então, ele está dizendo que a Jennifer também, né, já se recuperou e retornará também. E está lembrando que hoje é dia do adolescente batista. Um dia muito especial, que Deus esteja abençoando a nossa garotada aí, né, e que logo, logo, nas terças-feiras, nós estejamos reunidos para receber os nossos adolescentes cultuando, tá? Aqui na igreja conosco. Gostaria que os irmãos continuassem orando pela saúde financeira das famílias da igreja, continue, né, buscando a misericórdia do Senhor, porque Deus tem planos para nós também nesse sentido. Continue orando pelo retorno dos nossos cultos presenciais, e quero dizer que quarta-feira estarei atendendo também no gabinete pastoral, e estou solicitando que as pessoas que precisam de um atendimento urgente façam isso. Se não for urgente, vamos deixar mais para frente por orientação médica, né? Mas vamos retornando aí aos poucos às nossas atividades. Orem por isso. Hoje, os aniversariantes do dia, né? Nos outros dias da semana, eu procuro telefonar. Mas hoje, domingo, eu tenho um acordo de fazer aqui, de púlpito, a menção dos nomes. Durval, que está ali conosco, está aniversariando hoje. A irmã Isa Vieira, Maria Nazaré Aguiar, pastor Paulo Bueno, que hoje de manhã esteve conosco também, e o Sidney também está aniversariando hoje. Que Deus esteja abençoando esses nossos irmãos. Temos alguns pedidos de orações. Como disse hoje pela manhã, a relação de nomes aumentou, tá? Mais pessoas precisando de socorro, precisando de orações, e eu gostaria que os irmãos se empenhassem, e, na medida do possível, anotassem esses nomes aí em casa, para que a gente pudesse, durante a semana, orar. Irmã Delira, tá, que continua hospitalizada, e já, né, acertando lá os detalhes para retornar para casa, depois de meses internada, esteve em coma, inclusive, mas, graças a Deus, está melhor e estão acertando a sua alta. Irmão Varela, né, um idoso, e precisando muito de uma cirurgia, com uma certa urgência. Gostaria que os irmãos orassem por ele. Carol Carneiro, né? Hoje alguém disse que eu falei Carol Terra, hoje pela manhã, mas Carol Carneiro está com Covid, e é médica, e trabalha em quatro frentes de trabalho diferentes, e hoje à tarde eu conversei com ela, e graças a Deus está no 12º dia da quarentena, está retornando, disse que essa semana já estará retornando às suas atividades. Graças a Deus por isso. Vamos orar por ela, pelo esposo Júnior, para que ela realmente possa retornar ao seu trabalho. Solano, né, também precisa das nossas orações, continua hospitalizado e precisando muito mesmo de uma visitação. Ele está um tanto desorientado, e para retornar para casa ele vai precisar de atendimento também nessa área. Nós queremos também pedir pelo Moisés, da irmã Kátia, né? Trata-se de uma pessoa da terceira idade, está hospitalizado, vamos orar por ele. Irmã Maria, mãe do Aridinho, irmã Maria também do Vale, mãe de Isaías, estão em casa, mas, de acordo com deveriam estar hospitalizados, mas por questões de prevenção, elas estão em casa. Vamos orar por elas, para sua recuperação. A mãe também, a mãe do Tiago, tá? Está em coma, e precisando de uma visitação urgente de Deus, né? Vamos orar para que Deus esteja cuidando também da mãe do Tiago, esposo da Uane. Queremos também lembrar da Maria Floraci, que é sogra de Alexandre, que está trabalhando ali na portaria, inclusive, também está precisando das nossas orações. O Edelto teve alta, graças a Deus, né? No passado estava hospitalizado ainda, teve alta, está em casa. Vamos agradecer pela recuperação dele. O André, né? Irmão de Nilceia, que está ali trabalhando conosco hoje. O André está precisando também de cuidados especiais. E uma família, irmãos, uma família, um senhor de 80 anos, Enon, o nome dele, está hospitalizado,
e o filho, 46 anos, e a neta, Alexia, com 18 anos. 3 estão enfermos e com Covid. Gostaria que os irmãos estivessem orando por essa família. Nós não conhecemos, mas o irmão aqui da nossa igreja, irmão Marcos e irmã Neuza, solicitaram que orássemos. Vamos intensificar as nossas orações por essas pessoas. Tá? São esses os nomes, e por certo vocês estão se lembrando de outros nomes, tá? Não, então anotem aí. Eu, em cima da minha mesa, em cima da minha escrivaninha em casa, tem 298 nomes, tá? Então é uma relação grande de pessoas que confiam em Deus, que creem na misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que essas pessoas serão atendidas de acordo com a misericórdia do Senhor. Tá? Então, nós vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Eu quero te agradecer, ó Deus, por aquele culto da tarde que eu pude participar. Ver aquelas pessoas exaltando o teu nome pela transformação que aquele teu filho, ó Deus, experimentou em Cristo Jesus. Obrigado por ele, obrigado por sua família. E agora, Deus, queremos te agradecer pelo Edelto, que já está em casa, e ao mesmo tempo te pedir que o Senhor esteja abençoando esses nomes que foram mencionados aqui, e aqueles outros, ó Deus, que os teus filhos agora mesmo estão se lembrando deles. Visita, Senhor, visita os que estão hospitalizados, ou aqueles que estão acamados em casa, que a tua mão de poder, ó Deus, esteja com eles. É certo, Senhor, que eles estão bem cuidados, mas nós queremos vê-los mesmo nas tuas mãos, porque tu és o médico dos médicos. Fica conosco. Abençoa a tua igreja e, nesse instante, Senhor, abençoa a mensagem que vamos trazer em teu nome e para o louvor da tua glória e também para a edificação da tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Rafa. Das maravilhas que o Senhor nos fez e do juízo dos seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer, com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, e vendo mesmo é que se chega ao fim, e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor,
Lembrai-vos, hino bonito, Rafaela, que Deus abençoe. Amados, é sobre esse Jesus que nós vamos falar mais uma vez aqui em nosso culto. Aos domingos pela manhã, estou trazendo mensagens sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e sobre os desafios que essa igreja tem pela frente. E há 3 domingos estamos falando sobre uma igreja saudável em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos de vírus, em tempos de enfermidades. A igreja precisa permanecer saudável. E à noite nós estamos trazendo mensagens sobre a pessoa de Jesus Cristo. Só para refrescar a memória dos irmãos, eu fiz uma anotação dos últimos 17 domingos. Aliás, hoje é o 17º. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus o Cordeiro de Deus, Jesus o melhor amigo, o olhar de Jesus, Jesus o Senhor, a superioridade de Jesus, o perigo de se rejeitar a Jesus, Jesus está voltando, 5 verdades sobre Jesus e a vida eterna, Jesus a luz do mundo, Jesus o caminho para o céu, Jesus aquele que nos liberta, Jesus o Salvador, ontem, hoje e amanhã, Jesus o caminho, Jesus o bom pastor, Jesus, nele a gente pode confiar, Jesus a água da vida. E hoje nós vamos falar sobre o tema Até quando, Senhor? Então, ainda dentro dessa premissa, estudando sobre a vida de Jesus. Nós começamos o culto desta noite com a programação, primeiro ponto que Rafael colocou no boletim, dizendo que Deus permite que os seus filhos desabafarem suas angústias, né? Então, Deus permite a seus filhos desabafarem as suas angústias. E ele aproveitou lá o Salmo 13. Esse salmo ele é muito interessante, é um dos salmos de Davi, e ele tem como tema a confiança em Deus. Então, um salmo que fala sobre a confiança em Deus, e começando sobre o salmista perguntando até quando, Senhor, parece que ele está duvidando, parece que ele está questionando, parece que ele está colocando Deus contra a parede. Não é. Na verdade, ele está iniciando o seu louvor, e de uma maneira muito especial, e durante o salmo, então, ele vai expressando toda a sua confiança, e para chegar lá no versículo 13, versículo 5, versículo 6, ele dizendo que confia na integridade do Senhor, que ele confia na benignidade do Senhor, que a salvação de Deus ainda alegraria a sua alma. Então é assim mesmo, Deus conhece as nossas limitações, Deus sabe o quanto nós somos carentes, e Ele sabe o quanto nós dependemos dEle e da sua graça misericordiosa. Hoje eu vou falar sobre a experiência de uma mulher, né, que, passando por um momento delicadíssimo da sua vida, a Bíblia diz que há 12 anos ela convivia com um fluxo de sangue, né, e buscara todos os recursos, e vocês devem estar pensando, mas o pastor pregou sobre esse assunto há poucos dias atrás. Preguei mesmo, no mesmo texto, falando sobre o mesmo personagem, Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34, só que hoje eu quero falar sobre um aspecto diferente desse milagre operado por Jesus. No dia 26 de junho, eu preguei no mesmo texto, falando sobre a superioridade de Jesus, sobre qualquer enfermidade e a capacidade dele de atender qualquer pedido, qualquer busca. Ele estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, depois chega a notícia que ela estava morta, ele vai lá e ressuscita, e é nessa caminhada, né, é nesse trajeto que essa mulher tem esse encontro com Jesus. Então eu quero hoje falar sobre o ponto de vista da mulher, tá? O quanto ela estava sofrendo, e a ponto ela não faz essa pergunta até quanto, né? Mas na Bíblia nós encontramos em outras passagens várias os servos do Senhor fazendo essa indagação. Vou ler o texto, Marcos capítulo 5, versículos 25 até o 34. Chegou ali uma mulher
que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Aí o diálogo vocês já sabem, né? Eu disse: mas Senhor, tanta gente, uma multidão, o Senhor está sendo apertado de todos os lados, o Senhor vai... Né? E eu me lembro que no dia 26 de junho eu disse que ela tocou de um modo diferente. Aquelas pessoas que estavam ali na multidão estavam imprensando Jesus por outros interesses, né? E tocavam Jesus ou por acidentalmente, ou porque estavam ali perto, muito perto, né? Outros queriam realmente receber alguma bênção de Jesus, mas essa mulher tocou de um modo diferente. E por isso emanou um poder diferente também do Senhor Jesus, que curou a mulher da sua enfermidade. Mas vamos lá. Até quando, Senhor? Nós vamos responder essa pergunta no final, na conclusão da nossa mensagem. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, para as pessoas que estão também assistindo em casa, que no lugar dessa mulher, até você faria essa pergunta. Tá? A situação em que ela estava vivendo era complicadíssima. Tá? Para uma mulher judia, nada poderia ser pior. A realidade dela, a cultura dela, o contexto cultural em que ela vivia, tratava-se de uma enfermidade em que a pessoa era considerada imunda, impura. Então era algo realmente constrangedor para ela. Então era como se fosse uma menstruação 24 horas por dia durante 12 anos. Durante 12 anos. Então, por certo, né, convivendo com os tratamentos, disse que ela buscou todos os recursos, ela tinha condições, procurou os médicos, né, envidou esforços para buscar, ela não ficou acomodada, e, por certo, de vez em quando tinha que tratar de anemia, né, e outros problemas que ocorrem a isso. Então, ela vivia assim. Tá? Todos os espaços da sua vida eram afetados por essa doença. Todos os aspectos da sua vida. Mas o pastor está exagerando. Não. Estou falando para uma mulher no contexto em que ela estava vivendo. Por exemplo, no sentido sexual, ela não poderia ter relacionamento com seu marido. Tá? A lei proibia. Os costumes proibiam. E se um homem tocasse numa mulher nessa situação, ele também era considerado imundo, impuro. Então, no ponto de vista sexual, a sua vida sexual havia cessado há 12 anos. Do ponto de vista maternal, claro, não podia ter filhos. Não podia ter filhos. Então, há 12 anos, aquela mulher, ainda que fizesse tratamentos, ela não poderia ter filhos. No lar, veja bem, no lar, no seu relacionamento com as pessoas dentro de casa, qualquer coisa que ela tocasse seria considerado impuro. Ela não podia lavar os pratos, ela não podia cuidar da casa, varrer a casa. Tá? Qualquer coisa, qualquer móvel que ela tocasse era considerado impuro. Então, era uma situação complicada. Do ponto de vista espiritual, ela vedada a ida dela ao templo. Ela não podia acompanhar outras pessoas que fossem adorar lá no templo de Jerusalém. Fisicamente, ela se sentia, como vocês imaginam, fatigada, cansada, exausta e sofrimento tremendo. Do ponto de vista social, ela se sentia solitária. Então, a solidão bateu à sua porta e se instalou dentro do seu coração por 12 anos. Solidão, pura solidão. Tá? Você já se sentiu assim? Meu irmão, minha irmã, você, por alguma razão, alguma situação na sua vida, você já se sentiu assim? Tá? Inválido, inválida.
Tá? Se já se sentiu assim, eu gostaria que você refletisse. Vamos procurar aprender um pouco com a experiência dessa mulher. O texto diz que ela procurou todos os recursos, então ela não se acomodou, e todos os dias aquela mulher acordava num corpo que ninguém gostaria de ter. Ninguém gostaria de ter o que ela estava tendo, sofrer o que ela estava sofrendo. Então tratava-se de uma mulher abandonada, completamente abandonada. Tá? Um dia a esperança bateu à porta daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus estava na cidade, e de passagem, quer dizer, era agora ou nunca. Tá? Ele estava de passagem, ele estava indo, o Jairo chegou lá, pediu socorro, porque a filha estava doente, ele deixou a filha lá, lá no seu bairro, lá na sua cidade, doente, e Jesus, então, vamos lá, e eles estão indo na direção da casa de Jairo. Então Jesus estava de passagem. Eu me lembro, por exemplo, da cura do cego de Jericó. Jesus sai da cidade de Jericó e está indo para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Jesus seria preso, julgado, condenado, crucificado, morto. Nunca mais voltaria a Jericó. Então o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clamava por misericórdia, clamava por misericórdia. E ele não podia imaginar que seria a sua última oportunidade. Era agora ou nunca. Né? E ele aproveitou aquela oportunidade e foi atendido, e assim também essa mulher. Então Jesus estava na cidade de passagem, né? E os problemas para ela continuavam. Ela já com todos esses problemas, essas dificuldades, né, limitações que eu elenquei, agora outros problemas ela tinha. Né? Jesus estava rodeado de muita gente, uma multidão cercava Jesus. Então, para aquela mulher, na sua condição, chegar até Jesus, conversar com Jesus, era algo, naquele momento, impossível. Né? E ela estava indo, né, sem saber o que fazer, e por certo imaginando alguma coisa. Jesus estava indo, e por certo de costas para ela, indo na direção da casa de Jairo. Né? E quais seriam as suas chances? Do ponto de vista humano, nenhuma. Do ponto de vista humano, nenhuma. Né? Mas ela pensou o seguinte: que chance ela teria sem Jesus? Faz toda a diferença. Né? Se ela parasse para avaliar, né, eu não tenho chance de me aproximar, de tocar nele. A multidão está lá, eu não vou conseguir. Vão me derrubar, vão me pisotear, eu não vou conseguir. Mas ela não deixou que esse pensamento afastasse do seu ideal, do seu alvo. Ela imaginou, ao invés de imaginar que chance eu terei, ela pensou: que chance eu terei sem Jesus? Se eu não tocar nele, se eu não conversar com ele, se eu não for atendida por ele hoje, quais seriam as chances que ela... Foi assim que ela investiu todas as suas últimas forças. Né? Então eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu preciso aproveitar essa... E ela fez essa avaliação e chegou à seguinte conclusão: se tão somente tocar nas vestes dele. Eu não preciso segurar no braço dele, ele não precisa segurar na mão dele, ele não precisa dizer uma palavra para mim. Eu não preciso disso. Se eu tão somente... Então agora o alvo dela, o seu projeto de vida era esse: tocar na veste de Jesus. Uma decisão arriscada demais. Arriscada demais. Né? Ela teria que fazer o que as pessoas estavam fazendo, empurrando umas às outras. Ela teria que tirar as pessoas que estivessem à sua frente. E se alguém a reconhecesse, você sabe qual é a pena? Apedrejamento. Apedrejamento. O que essa mulher impura, o que essa mulher imunda está fazendo aqui, tocando em mim, me empurrando? Ela não deveria estar aqui. Ela tem uma doença, ela teria que estar em casa, ela teria que estar cuidando do seu resguardo. Tá? Então, ela ficou... Era complicado para ela. Né? Então, agora ou nunca. Agora ou nunca. Né? Não tinha outras opções, na verdade é essa. Né? Ela não tinha dinheiro, o texto diz que o seu dinheiro acabou.
ela não tinha amigos que a aproximasse, que fizesse a aproximação de Jesus, e ela não tinha solução. Não tinha nenhuma solução. Tudo que ela tinha era uma louca intuição, que ela transformou, sabe o que, irmãos? Numa fé contagiante. A louca intuição dela é: se eu tocar, ele vai me curar. Se eu tocar, eu voltarei para casa transformada, curada. Então ela transformou essa louca intuição numa fé confiante, contagiante, e colocou em prática o seu, ela precisava ser atendida por Jesus. Mas isso era totalmente improvável. Eu repito isso, Tudo que ela sabia, irmãos, a respeito de Jesus é que ele era bom. Isso é fé. Isso é fé. Tudo que ela sabia, diz o texto, que ela ouvira falar de Jesus. Aqui, irmãos, eu repito o que eu tenho usado, inclusive, nos meus vídeos diários, a respeito da importância de você falar de Jesus, testemunhar de Jesus, para as pessoas. Comentaram a respeito de Jesus para os colegas de trabalho, colegas na escola, para a vizinha, para os vizinhos, para as pessoas, para os filhos. Comente a respeito de Jesus, porque haverá lá um dia em que eles serão colocados, no momento de tomar uma decisão, e eles vão saber que decisão tomar. Eles vão saber que decisão tomar, porque alguém lhes falou de Jesus. Eu chamo isso de pré-evangelização. E aquela mulher, ela fora pré-evangelizada. Alguém falou de Jesus, as notícias de Jesus chegaram até ela, notícias capazes de convencê-la de que Jesus teria poder para curá-la daquele seu mal. Então, por isso, mesmo a situação se tornando improvável, ela sabia, ela tinha uma certeza: ele pode me curar. Aliás, irmãos, ter fé significa crer em Deus, crer que ele é bom, crer que ele pode, que ele fará o que pedimos. A Bíblia diz que a oração que nós fazemos é na certeza que Deus atende às nossas orações. E ainda mais, fará o que for correto. E é correto fazer o bem. E lá em Lucas ele diz que Jesus andava fazendo o bem. Ela conhecia, irmãos, uma máxima de Jesus, ensinada lá em Mateus: bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então ela conhecia esse versículo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então ela já sabia o suficiente a respeito de Jesus. Então isso fez com que ela cresce, continuasse crendo e investindo na sua fé e caminhando na direção. Então a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ela não tinha dificuldades, Eu sou considerado uma mulher imunda, impura, eu não mereço tocar nele, mas eu vou tocar. E ela creu, e ela avançou, e ela pensava: ele veio para os enfermos, então veio para mim. Ele veio para buscar os perdidos, então ele veio para mim. Eu estou totalmente perdida, desorientada. Ele veio para atender os miseráveis, e eu estou nessa condição. Então ele veio para mim. Então, quanto mais ela refletia, olhava para Jesus, via um pouco de Jesus no meio da multidão, essa esperança era alimentada nela. Se ele veio para curar os enfermos, então eis-me aqui. Então eu vou chegar lá. E ela avançava. E ela estava muito perto, e pensava: é só tocar. O resto ele fará por mim. O profeta Isaías disse lá que ele viria para curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos em prisões. Então eu sou prisioneira dessa enfermidade há 12 anos. Ele vai me libertar. Irmão, sabe o que aconteceu? Ela chegou perto o suficiente. A fé fez com que ela levasse à frente a sua empreitada, e ela chegou perto o suficiente. E agora é só esticar o braço. E ela esticou e tocou. E sabe o que aconteceu? Estou curada. Foi o que aconteceu. Marcos diz isso. Estou
curado. Só que há um outro personagem, irmãos, nessa história. E esse personagem agora se vira e pergunta: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou na minha capa? Né? Quem tocou na minha capa? E de um modo tão diferente, de um modo tão especial, eu senti, saiu virtude de mim, né? Quem tocou nas minhas vestes? Então esse é o personagem que faria toda a diferença, tá? E a mulher então agora trêmula, chega e se declara: fui eu, Senhor, fui eu. E diz o texto que ela se lançou, né? Adorou ao Senhor e medo atirou-se aos seus pés. Estava com muito medo. Já pensou, irmãos? Se ele tirar a minha cura, se ele tomar a minha cura. Esses dias eu encontrei com um irmão na rua, uma irmã, né? Falei: minha irmã, eu orei por você hoje, seu aniversário. Eu falei: não estou aniversariando hoje, não. Aí eu fui ver, era uma outra pessoa com o mesmo nome, né? Aí eu falei: então eu vou retirar a oração. Não retira não, pastor, mantenha aquela, pode orar, não tem problema não. Já pensou essa mulher aqui? Ela chega e pergunta, né, com medo, ela está agora assustada, curada, mas assustada. E Jesus então vai: minha filha, você foi curada porque você teve fé. A sua fé te curou. E a expressão: vai em paz, vai em paz. Você está livre desse seu mal. A mensagem do dia 26 de junho, eu preguei aproveitando esse, né? Fica livre desse seu mal. Você não precisa mais ter vergonha das pessoas, você não precisa mais ter medo. Eu atendo a sua necessidade. Eu restituo tudo aquilo que você perdeu por causa dessa enfermidade. Eu restituo a você. Tá? Você teve fé genuína. Você foi capaz de confiar em mim. Aliás, irmãos, a cura, qualquer livramento, qualquer intervenção de Deus nas nossas vidas, só começa quando fazemos algo. Quando nós manifestamos o gesto, quando nós esticamos o nosso braço e abrimos as nossas mãos esperando algo do Senhor. Qualquer enfermidade, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer incerteza, só vai ser respondido quando você fizer algo na direção de Jesus. Quando a sua fé for genuína e você depositar essa fé em Jesus. Nós precisamos romper com uma porção de coisas, assim como aquela mulher rompeu. Romper com as estruturas. Tá? Ela teve dificuldade. A multidão, muita gente, ela teve que romper com isso. Ela rompeu também com as tradições. Tá? As tradições diziam que aquela mulher tinha que ficar em casa. Ela não deveria sair de casa. Tradições da sua família, tradições do seu povo. E também ela rompeu com as proibições. Proibições religiosas. Proibição religiosa. No livro de Levítico, capítulo 15, versículo 17 até o versículo 29, você vai ver lá o Moisés escrevendo com todas as letras: uma mulher que tiver um fluxo de sangue não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, tem que ir em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Lei cerimonial. Ela rompeu com essa proibição religiosa. Ela disse: nada vai me deter. Nada vai me atrapalhar, nem a minha religião. Ela rompeu com a timidez. Uma mulher enferma no meio de uma multidão, de acordo com a cultura do seu tempo, né? Então ela rompeu também com a timidez. Ela não permitiu que a timidez atrapalhasse a sua aproximação de Jesus Cristo. Ela rompeu também com a vergonha. Não vou ter vergonha de fazer isso. Não vou ter vergonha. Eu vou sair e vou lá e vou conseguir. Tá? Então a cura começa quando damos um passo de fé e quando somos corajosos o suficiente para romper, até mesmo com tradições religiosas ou coisas que o valham. Né? O resto, quem faz é Deus. A misericórdia é de Deus. O poder para curar é dele. O amor maior do que todas as estruturas é de Deus. Então ele sabe o que fazer quando nós estendemos o nosso braço. E a pergunta é: até quando, Senhor? Até quando você
for capaz de confiar desse jeito. Até quando você caminhar para buscar a sua bênção? Até quando você sair da sua zona de conforto e buscar a misericórdia do Senhor? Eu gostaria que você entendesse isso. Até quando, Senhor? Até quando você crer totalmente no Senhor, você vai ser liberto desse seu mal. Liberta desse seu mal. Eu gostaria que você pensasse nisso. O que te atrapalha a se aproximar de Jesus? As estruturas, a religião, as proibições, a timidez, a vergonha? Eu gostaria que você soubesse. Há um Deus de braços abertos, convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Façam isso, façamos isso. Vamos caminhar na direção do Senhor sempre, porque Ele tem algo muito importante para mim e para você. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 344 do cantor cristão, e eu gostaria que você que vai cantar comigo esse hino, você refletisse também sobre a sua condição espiritual. Com o que você precisa romper? Né? Qual é a dificuldade que você precisa ignorar até? Quais são as limitações que têm atrapalhado você a caminhar na direção de Jesus? Deixe tudo isso de lado. Estenda a sua mão. Faça um esforço. Estique o seu braço o suficiente para, pela fé, tocar em Jesus. Ele vai cuidar de você. O hino que nós vamos cantar diz exatamente isso. Aflito e triste coração,
estava atendendo uma jovem, mãe de 2 crianças. O pastor de uma igreja pediu que eu atendesse. Eu estava pregando lá e ele tinha um caso lá que ele gostaria que eu atendesse, eu poderia atender aquela mulher. Fui lá atender e ela então se apresentou. Deixei claro para ela que eu não era o pastor daquela igreja, que eu era um pastor visitante, mas que o pastor havia pedido que eu atendesse. Ela disse, tudo bem, para mim, tanto faz. E ela então abriu o coração. Ela, para sustentar 2 filhos, ela se prostituía. E ela chorava muito. E ela dizia que ela já não aguentava mais aquela situação dela. E ela disse, pastor, tem noites que eu faço programas com 3 homens, numa noite, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem 1, 2, 3, para trazer dinheiro para casa. E quando eu chego em casa e olho para minhas crianças, eu me sinto a mulher mais suja do mundo, mais impura, mais imunda do mundo. E eu olho para as crianças, às vezes dormindo, e eu tento me justificar dizendo que faço aquilo para sustentar aquelas crianças, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O senhor acha que há esperança para mim? Eu disse, há esperança para você. Em Cristo Jesus há esperança para você. Mas eu sou muito impura. Eu sou muito impura. Eu sou muito imunda. E eu disse para ela, a esperança é santa. A esperança é perfeita. A esperança está em Cristo Jesus. Não está em você, está em Cristo Jesus. O poder é dele. A capacidade de perdoar é dele. Foi ele quem morreu na cruz pelos seus pecados. Foi ele quem ressuscitou dentre os mortos. Não foi você. Você e eu somos pecadores. Nós somos exatamente iguais perante ele. O poder é dele, o amor é dele, a capacidade transformadora é dele. Se você confiar, entregar a sua vida nas mãos dele, ele vai fazer a obra. E não existe esse negócio, nome de pecado. Qual é o pecado? Não existe isso. Ele veio para salvar os pecadores. Mas quantos pecados? Não importa. Eu e você somos pecadores. Mas é assim mesmo. Jesus te ama muito. Jesus tem planos para você e para os seus filhos. E os planos dele incluem você, uma mãe honrada, trabalhando numa outra área, exercendo uma outra atividade. E eu tenho certeza que ele vai te capacitar a isso. E eu, graças a Deus, pude orar com ela ali. Ela tomou a sua decisão, nunca mais vi. Mas a verdade é esta, não importa o quão impuro eu me sinta, se eu for a Jesus e tocar nele, é a santidade dele que me cura, é o poder dele que me transforma, não é o tamanho do meu pecado, ou quão sério seja a maldade do meu coração. O que eu preciso entender é isso. É Jesus, é nele, é para ele que nós precisamos olhar. Fazer o que aquela mulher fez. Rompeu. Vergonha, timidez. Aliás, Jesus estava acompanhando um outro homem, um centurião romano, que também rompeu com tudo. Perdeu a vergonha completamente. Chegou lá para Jesus, mestre, a minha filha está doente em casa. E ele teve que romper. E foi atendido. Eu gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você entregasse a sua vida nas mãos do Senhor, com todas as suas limitações, porque Ele pode te atender. Maica, você pode orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, porque ouvimos a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, e cremos, ó Deus, de todo o nosso coração no que ouvimos, ó Pai.
Cremos, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder, ó Deus, para mudar toda e qualquer situação, que o Senhor tem o poder para transformar vidas, renovar as forças, os ânimos, ó Deus. E, ó Pai, queremos mais uma vez dizer que confiamos no Senhor, confiamos no Teu poder, ó Pai. Ainda, ó Pai, que neste mundo passemos por dificuldades, tribulações, angústias, doenças, ó Deus. Ó Pai, sabemos que não estamos só. Sabemos que temos um Deus que olha para nós com olhar de amor, de misericórdia, de bondade, de graça. Temos um Deus que está sempre de braços abertos e que quer o nosso bem. Ó Deus, que possamos testemunhar do Teu amor a tantas pessoas, ó Pai, doentes da alma, doentes, ó Pai, fisicamente, ó Deus, emocionalmente, que possamos falar do Teu poder a estas pessoas, ó Deus, e que realmente o Senhor venha estar dia após dia aumentando a nossa fé no Senhor, ó Pai, que diante das dificuldades que todos nós, ó Pai, passamos, que tenhamos os nossos olhos no Senhor, que assim como aquela mulher pensou que se eu tão somente tocar nas Tuas vestes, ó Pai, serei curada, que nós também estejamos nos achegando até o Senhor, com os nossos corações cheios de fé, de esperança, de temor, reconhecendo quem é o Senhor e quem nós somos, pecadores, mas também reconhecendo o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo também que pudemos, ó Pai, cantar, ó Deus, cada oração aqui feita, ó Pai, que tenha chegado ao Teu trono de graça, de glória e de poder. Nos dê uma semana abençoada em Tua presença, Senhor. Guarda-nos, proteja-nos. Oramos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amados, uma boa noite, uma boa semana. Que Deus nos abençoe, que essa semana possamos receber notícias boas, né? Relacionadas à quarentena. Vamos continuar orando, trabalhando e crendo que Deus está no controle de tudo e de todos. Uma boa noite, vá em paz.